Em outubro de 2024, pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil olharam para o medidor de nível do Rio Negro, no Porto de Manaus, e viram um número que ninguém queria ver em 12,66 metros. Era a menor cota registrada desde que o monitoramento sistemático do rio começou, em 1902. 122 anos de dados. Gerações de pesquisadores. E o nível mais baixo da história. Não era um evento isolado. Entre setembro de 2023 e outubro de 2024, o Serviço Geológico documentou 85 mínimas históricas na bacia do Rio Amazonas, os menores níveis atingidos desde o início das medições em cada estação. 85 recordes negativos em 14 meses. Como a seca da Amazônia funciona, e por que está piorando? A Amazônia não é apenas uma floresta. É um sistema climático ativo que produz seu próprio clima. As árvores da Amazônia liberam, por evapotranspiração, uma quantidade enorme de vapor d'água, estimada em 20 bilhões de toneladas por dia. Esse vapor forma as chamadas rias voantes ou rios aéreos, correntes atmosféricas invisíveis que transportam umidade da Amazônia para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, sendo responsáveis por parte significativa das chuvas que regam São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Quando a Amazônia seca, esse sistema é comprometido. A redução de umidade na floresta significa menos evapotranspiração, menos rios aéreos, menos chuva em regiões que dependem desse transporte, criando um ciclo de retroalimentação negativa. Em menos chuva na Amazônia, floresta mais seca, menos evapotranspiração, menos chuva. O desmatamento amplifica o problema. Árvores derrubadas não transpiram. Pastagem substitui floresta, e pastagem tem evapotranspiração dramaticamente menor. Cada hectare desmatado remove uma parte do sistema de produção de chuva da floresta. O Pantanal em colapso. Se a Amazônia sofreu a seca mais severa dos rios em 122 anos, o Pantanal viveu o colapso do seu sistema hídrico de uma forma ainda mais visível. Em Ladário, no Mato Grosso do Sul, o rio Paraguai, monitorado desde 1900, chegou a menos 69 centímetros em 2024. Negativo. Abaixo do marco zero da estação. O Pantanal, que normalmente tem ciclo de inundação e secagem anual, ficou sem a fase de inundação por períodos prolongados. O resultado foi devastador para o ecossistema. Áreas que deveriam estar inundadas, úmidas e vivas estavam secas, expostas e inflamáveis. O fogo que normalmente não conseguiria avançar sobre o Pantanal úmido encontrou combustível em escala sem precedentes. Entre junho e agosto de 2024, os incêndios no Pantanal e na Amazônia queimaram 2,4 milhões de hectares. Para ter referência, em São Paulo tem 1,5 milhão de hectares de área total. Foi como se toda a área do estado de São Paulo, mais metade, tivesse pegado fogo em 2 meses. As emissões de CO2 desses incêndios, em 31,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Próximo da emissão anual inteira da Noruega, um país desenvolvido com 5 milhões de habitantes. O ponto de inflexão, quando a Amazônia para de ajudar e começa a piorar. A Amazônia é frequentemente chamada de pulmão do mundo. A metáfora é aproximada mais útil, a floresta absorve CO2 da atmosfera por fotossíntese, funcionando como um sumidouro de carbono global. Mas estudos publicados na última década revelam algo perturbador. Em partes da Amazônia, especialmente as mais desmatadas e degradadas, podem ter cruzado um limiar e se tornado emissoras líquidas de carbono, em vez de absorvedoras. Um estudo publicado na revista Nature em 2021, baseado em 590 torres de medição ao longo de 10 anos, encontrou que o leste da Amazônia, a parte mais desmatada, emitia mais CO2 do que absorvia, principalmente por causa das queimadas e do desmatamento. A Amazônia intacta ainda absorve. Mas a Amazônia fragmentada e perturbada está começando a contribuir para o problema que deveria mitigar. Os cientistas discutem onde está o ponto de inflexão, o percentual de desmatamento a partir do qual a floresta como um todo não consegue mais se regenerar e se torna savana permanentemente. As estimativas variam entre 20% e 25% de desmatamento total. O desmatamento acumulado da Amazônia brasileira já ultrapassou 20% em algumas projeções. As comunidades que pagam o preço. A seca de 2024 não foi uma abstração científica para 400 mil pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas no Amazonas. Rios são estradas na Amazônia. São a principal ou única forma de transporte para a maioria das comunidades do interior do estado. Quando os rios secam abaixo de certos níveis, barcos encalham.
Municípios ficam sem reabastecimento de alimentos, medicamentos, gás de cozinha. Comunidades isoladas que dependem de pesca para alimentação ficam sem peixe, os rios rasos e quentes têm concentrações de oxigênio baixas, matando os peixes. Durante a seca de 2024, vários municípios do interior do Amazonas decretaram situação de emergência alimentar. A resposta foi mobilizar barcos de abastecimento, lançar alimentos por via aérea, transportar água potável para comunidades cujos igarapés e poços tinham secado. Isso é uma crise humanitária causada por alteração climática e ambiental, mais lenta e menos fotogênica que uma enchente, mas não menos real. O que isso significa fora da Amazônia? Se você mora em São Paulo, pode estar se perguntando por que a seca da Amazônia é relevante para você. A resposta está nos rios aéreos. São Paulo já enfrentou uma crise hídrica severa entre 2014 e 2015, quando o sistema Cantareira chegou a nível morto. As projeções climáticas indicam que a redução de chuvas no Sudeste, parcialmente relacionada ao comprometimento das rias voantes amazônicas, pode aumentar a frequência desse tipo de crise. A Amazônia não é uma questão ambiental distante. É a infraestrutura climática da qual o Brasil inteiro depende para ter chuva, para gerar energia hidrelétrica, para manter a produtividade agrícola no maior exportador agrícola do mundo. Destruir a Amazônia é como destruir uma estação de captação de água, mas em escala continental. O Rio Negro no menor nível em 122 anos não é uma notícia sobre um rio no Amazonas. É uma notícia sobre o que está acontecendo com o sistema climático do qual todos nós dependemos.